Voltamos, meus amigos, para a segunda parte da nossa aula de revisão. Agora vamos tratar do poder legislativo. Aqui na tela comigo, sobre o poder legislativo, mais importante, o que mais cai em prova, dentre todas aquelas questões, aqueles números que eu trouxe para você no começo, são questões referentes ao processo legislativo. Primeira coisa, a iniciativa de um projeto de lei pode ser A, geral, comum ou concorrente, ou B, privativa, exclusiva ou reservada. Quando a lei diz que só o presidente da República pode iniciar um determinado projeto de lei, essa iniciativa é privativa, reservada ou exclusiva do presidente da República. Se a Constituição nada fala a respeito da iniciativa reservada, é porque a iniciativa é geral, comum ou concorrente, aquela que pode ser iniciada por qualquer parlamentar, um senador, um deputado federal, pelo chefe do executivo ou por iniciativa popular, iniciativa do povo, que a gente vai ver que é muito importante, pode cair na sua prova. Vamos ver primeiro a iniciativa privativa do presidente da República. Artigo 61, parágrafo 1º, já caiu várias vezes no exame de ordem. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que 1. Tratem de forças armadas, 2. Disponham sobre cargos, funções e empregos na administração direta autárquica federal e também para tratar da remuneração dos servidores dentro da administração direta e autárquica, para organizar os territórios. Então, tudo que está ali na linha B, organização administrativa, judiciária, matéria tributária que eu negritei, diz respeito aos territórios. Matéria tributária em geral, a iniciativa é aquela comum ou concorrente, não é exclusiva do presidente da República. Cuidado com essa pegadinha. É matéria tributária dos territórios que é exclusiva do presidente da República. Também ele que vai tratar do regime jurídico dos servidores da União e dos territórios, vai tratar da organização do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União por meio de uma lei complementar, ou vai trazer para os estados os Ministérios Públicos Estaduais, Defensorias Estaduais, normas gerais de organização. E cada estado vai trazer sua lei com a sua lei específica atendendo a essas normas gerais, que são nacionais, cuja lei é de iniciativa privativa ou reservada ao presidente da República. Lembrando que no caso do MPU, o Procurador-Geral da República também tem a iniciativa de lei. Então ela é privativa do presidente da República, na verdade não é esse o termo mais técnico. Ela é concorrente entre o presidente da República e o Procurador-Geral da União. Anota aí, artigo 128, parágrafo 5º. Depois você dá uma olhadinha nele. Vai falar que o Procurador-Geral da República também pode editar a lei complementar para organizar o Ministério Público da União. Também por lei de iniciativa do presidente da República vão ser criados extintos ministérios e órgãos da administração pública e novamente os militares aí, o seu regime jurídico. Privativa a iniciativa do presidente da República. Súmula 5 do Supremo cancelada há muito tempo. Cai muito em prova. O que diz essa súmula? Ela dizia que a usurpação da iniciativa privativa poderia ser convalidada. Então vamos supor, é uma lei que vai tratar das Forças Armadas. Quem que pode deflagrar esse projeto de lei? Só o presidente da República. Se for um senador ou um deputado, há um vício no processo legislativo, a lei é inconstitucional. A súmula 5 falava, ainda que o senador tenha usurpado a competência do presidente da República, mas se ao final do projeto de lei o presidente da República sanciona aquele projeto de lei aprovado no parlamento, a sanção convalidava o vício. E aí a lei era constitucional. A súmula foi cancelada, hoje em dia não existe sanção. Se o presidente da República não iniciou o projeto de lei, mesmo que ele sancione ao final, a lei não vai ter o vício convalidado, ela vai continuar sendo inconstitucional. Iniciativa popular, está lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Você tem que lembrar que ele vai ser iniciado na Câmara dos Deputados, subscrito pela população, por quanto? Por no mínimo 1% do eleitorado do país, distribuído em pelo menos 5 estados, e cada um desses estados não pode ter menos de 0,3% de seus eleitores. Beleza? A Lei 9.709, ela traz algumas coisas a mais sobre a iniciativa popular, fala também do plebiscito e do referendo. Ela diz que o projeto de iniciativa popular só pode tratar de uma matéria
e não pode ser rejeitado lá na Câmara dos Deputados por vício de forma. Se ele tiver alguma formalidade não observada, um órgão lá da Câmara dos Deputados, uma comissão específica, vai corrigir esse vício e dar prosseguimento ao projeto de lei. Informativo 921. Cabe iniciativa popular para emendar a Constituição dos Estados. Tá? A Constituição do Estado de São Paulo pode ser emendada por iniciativa popular, caso assim esteja previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Eu sei que na Lei Orgânica do DF tem essa previsão. Ela pode ser emendada por uma emenda de iniciativa popular. Agora, a Constituição Federal não pode ser emendada por iniciativa popular. Por quê? Porque o artigo 60, incisos 1, 2 e 3, esses incisos trazem os legitimados a deflagrar a PEC. Tem lá presidente da República, 1/3 dos deputados, senadores, tem lá a maioria das assembleias legislativas, cada uma manifestando-se pela maioria relativa dos seus membros. Não tem lá iniciativa popular para emendar a Constituição Federal, só estadual, se assim previsto na Constituição Estadual. Inclusive é o que está no artigo 27, parágrafo 4º da Constituição, olha lá. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual, e aí ela vai dizer o que ela quiser. E no âmbito municipal, o artigo 29, inciso 13, fala: a lei orgânica do município tem que prever a possibilidade de iniciativa popular para projetos de lei de interesse do município, através de manifestação de 5% do eleitorado, para a lei iniciativa popular para projetos de lei em geral, no âmbito nacional, 1%, divididos em 5 estados, cada um com não menos de 0,3% dos seus eleitores. A sanção do presidente da República ao projeto de lei e o veto são temas também que caem muito em prova da OAB. Sanção é quando o presidente concorda com o projeto de lei que foi aprovado no parlamento, ele fala ok. Com a sanção, ele expressamente concorda e já promulga e publica o projeto de lei. Só que pode ter a sanção tácita, quando o presidente da República fica em silêncio. A Constituição fala que em 15 dias úteis, o presidente da República tem que sancionar expressamente. Se ele não fizer, fica o seu silêncio valendo como uma sanção tácita. Uma sanção tácita. Por isso que não existe o veto tácito. O veto a projeto de lei sempre é expresso, porque o silêncio já tem a sua consequência, que é a sanção tácita. Além de expresso, o veto ele é irretratável, não pode o presidente da República voltar atrás. Ele pode ser parcial ou total, o veto a parte do projeto de lei, mas não pode vetar palavra, expressão, tem que ser o texto integral da linha, do inciso, do artigo, sempre um texto integral de alguma coisa. Mas pode ser só desse artigo e dos outros artigos não, então seria um veto parcial. Tem o veto jurídico e o político. O jurídico é quando o presidente da República entende que o projeto de lei contraria a Constituição. O político é quando ele entende que contraria o interesse público. E ele tem que declinar as razões do veto. A doutrina fala: o veto sem razões é inexistente. Até porque o Congresso tem que saber as razões do veto, para que em 30 dias, quando recebe a mensagem do presidente da República contendo as razões do veto, ele possa, pela maioria absoluta de deputados e senadores, cada um na sua casa lá em maioria absoluta, derrubar o veto em votação aberta. Não cabe a DPF no controle de constitucionalidade contra atos políticos, inclusive o veto presidencial. Não cabe a DIA, não cabe a DC, não cabe a DPF, não cabe nenhuma ação de controle objetivo de constitucionalidade. Controle concentrado, uma ação objetiva de controle de constitucionalidade. Olha o que diz o artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto ao presidente, que aqui sendo sancionará. Se o presidente considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, veto jurídico, ou contrário ao interesse público, veto político, vetá-lo-á total ou parcialmente em 15 dias úteis da data do recebimento e tem 48 horas para mandar para o presidente do Senado as razões do veto. O veto parcial só abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha, e o veto parcial, a parte que não foi vetada, vai para promulgação e publicação, então o projeto de lei ele é cindido. Uma parte vira lei, a lei surge com a sanção ou com a derrubada do veto, e a outra parte vai lá para o Congresso deliberar sobre esse veto parcial. Olha lá o que diz o artigo 66, parágrafo 4º. O veto vai ser apreciado em sessão conjunta, embora a sessão seja conjunta, os senadores lá no plenário do Senado e os deputados lá no plenário dos deputados federais. 30 dias a contar do recebimento,
só pode ser rejeitado pela maioria absoluta, tanto dos deputados quanto dos senadores, em votação aberta. O que acontece se for esgotado esse prazo de 30 dias e não for votado o veto? O veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas todas as demais votações nas casas parlamentares, até a votação final. Na prática, o Congresso não faz isso, mas em tese era para ser feito. Se o veto não é mantido, o projeto volta ao Presidente da República. Cuidado, então, nos termos do 66, parágrafo 5º, mesmo que o Presidente da República vete o projeto de lei, se o veto é derrubado, quem vai promulgar e sancionar a lei, ou promulgar e publicar a lei, é o Presidente da República. Se a sanção é tácita, também é o Presidente da República que promulga e publica. Se a sanção é expressa, no próprio ato de sanção ele já promulga e publica. Promulgação é esse instrumento que declara a existência da lei. A lei já passa a nascer, já existe, com a sanção ou com a derrubada do veto. Mas é a promulgação que declara essa existência, declara algo que já existe. Se ela decretasse algo, ela constituiria algo, nasceria ali, mas ela só declara algo que já existe. Promulgação das leis complementares ordinárias, como eu falei, o Presidente da República sancione, mesmo que sancione expressamente, mesmo que sancione tacitamente, mesmo que vete e haja a derrubada do veto. Se ele não o fizer, vai para o Presidente do Senado, em 48 horas, promulgar e publicar. Se o Presidente do Senado não fizer, tem mais em 48 horas, vai para o primeiro vice-presidente. E o primeiro vice, então, vai ter que promulgar e publicar sob pena de praticar um crime de responsabilidade. Olha lá, artigo 66, parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada em 48 horas pelo Presidente da República, nos casos de sanção tácita e derrubada do veto, porque no de sanção expressa não precisa falar, porque no de sanção expressa ele já promulga e publica junto com a sanção. O Presidente do Senado a promulgará, e se ele não fizer no mesmo prazo de 48 horas, é o vice-presidente do Senado. As emendas constitucionais, cuidado com a pegadinha, elas são promulgadas não por Presidente da República, porque não tem sanção em veto e em emenda à Constituição, em PEC. É a mesa da Câmara e do Congresso, as duas mesas, juntamente, que em sessão solene irão promulgar e publicar a emenda à Constituição. Cuidado, pegadinha de prova não é a mesa do Congresso, são as mesas da Câmara e do Senado em sessão solene. Medida provisória para a gente encerrar o Poder Legislativo, a parte de processo legislativo, que é a mais importante. O artigo 62 fala, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República pode adotar a medida provisória que tem força de lei. Então a lei inova a ordem jurídica, cria direitos e obrigações. E o outro efeito que ela faz, além de inovar a ordem jurídica, é provocar a atuação do Congresso Nacional, que tem um prazo constitucionalmente estabelecido para rejeitar a medida provisória ou convertê-la em lei. Não pode medida provisória sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, não pode medida provisória sobre direito penal, sobre processo penal, processo civil, organização do judiciário, do Ministério Público e a garantia e a carreira dos membros, leis orçamentárias, planos plurianuais, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança. Isso foi incluído na Constituição para evitar o que o Collor fez lá. Ele congelou e sequestrou o dinheiro da poupança de todo mundo. Matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. E matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso, que ainda está pendente de sanção ou veto, mas que já está aprovado, aí não cabe medida provisória. Também no artigo 25, parágrafo 2º, não cabe medida provisória estadual sobre exploração de serviço local de gás canalizado. É possível medida provisória sobre meio ambiente? O Supremo, no informativo 896, falou pode, desde que seja norma favorável ao meio ambiente. Não pode medida provisória contrária ao meio ambiente, é uma restrição implícita na Constituição às medidas provisórias. Tem que ser favorável ao meio ambiente, aí pode. E sobre matéria tributária? Pode medida provisória sobre matérias tributárias, criando tributos? Pode. Está lá no artigo 62, parágrafo 2º. Pode medida provisória criar ou majorar um imposto, por exemplo, exceto os previstos nos artigos tal, que você estuda na aula de direito tributário. Ela só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se for convertida em lei até o último dia daquele exercício em que foi editada. Qual o prazo da medida provisória?
60 dias, prorrogável automaticamente por mais 60. Então, 120 dias, só que esse prazo se suspende nos períodos de recesso do Congresso, está lá no 62, parágrafo 4º, então ela pode eventualmente passar de 120 dias, mas a regra é que ela dure 60 mais 60, depois ela perde a eficácia. Encerramos então a parte de poder legislativo, vamos ao poder judiciário, 21 questões já cobradas sobre esse tema. As que mais caem são sobre a súmula vinculante. Então vamos colocar aí no seu caderno o que tem de importante sobre súmula vinculante. É mais a letra da Constituição. Quantas e quantas vezes o artigo 103A já caiu na prova da ordem? Olha o que ele fala. O Supremo pode, de ofício ou provocado, mediante decisão de pelo menos 8 ministros, 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar uma súmula que, a partir da publicação na imprensa oficial, já passa a ter efeito vinculante. Mas quem que ela vincula? Os demais órgãos do judiciário e a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas. Não vincula o poder legislativo. O poder legislativo não vincula ao que está em uma súmula vinculante. Parágrafo 1º. A súmula tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas. De qualquer norma, não. Sempre quando haja uma controvérsia atual entre os órgãos da justiça ou entre esses e a administração pública, e isso deve acarretar ou uma grave insegurança jurídica ou uma relevante multiplicação de processos sobre uma questão idêntica. Aí vem a súmula vinculante para resolver. O judiciário aí que está abarrotado de processos, a súmula vinculante já trata desses temas que causam multiplicidade de processos sobre questão idêntica. Além do mais, parágrafo 2º, sem prejuízo do que foi estabelecido em lei, os legitimados a propor ao Supremo a aprovação, a revisão e o cancelamento da súmula vinculante são os do 103 que podem propor ADI. Os 9 incisos do artigo 103 que você tem que ler. Mas a lei pode ampliar esse rol, e ela faz isso. É a Lei 11.417 de 2006. Ela inclui lá tribunais federais, defensor público geral e inclui o município. Só que o município tem uma legitimidade condicionada. Ele só pode propor a aprovação, a revisão de uma súmula vinculante incidentalmente ao curso do processo em que seja parte. Cuidado com isso aí. E isso não autoriza a suspensão do processo. A DPF não é via adequada para tratar de cancelamento de súmula vinculante, porque já existe um procedimento adequado ali no texto constitucional. Para a gente encerrar nossa aula, já que eu estava falando do artigo 103, vamos fechar o controle de constitucionalidade. Já foram 20 questões sobre essa matéria e exames de ordem anteriores pode ser que caia no 28º exame. O que é o controle de constitucionalidade? É um juízo de adequação que se faz entre o objeto, o ato questionado, que é a lei ou o ato normativo, e o parâmetro, que é a Constituição, a norma constitucional, a norma de referência. Eu vou analisar verticalmente, porque há uma hierarquia entre a Constituição e a lei infraconstitucional, ou uma emenda à Constituição, que pode ser objeto de controle de constitucionalidade em face de cláusulas pétreas. Eu vou analisar se há uma incompatibilidade formal ou material da lei em relação à Constituição. Se tiver essa inconstitucionalidade, vai receber uma sanção, que é a nulidade ou a invalidade. Existem 2 tipos de controle, de acordo com o critério da competência. Controle difuso. Todos os órgãos que têm atribuição judicial, ou seja, os órgãos do Poder Judiciário, salvo o CNJ. O CNJ não realiza o controle de constitucionalidade, porque ele não tem competência jurisdicional, é só administrativa. Todos eles podem realizar o controle difuso, incidentalmente dentro de um processo com efeitos interpartes. E o controle concentrado é realizado por uma Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal no âmbito nacional, no âmbito local é o Tribunal de Justiça Estadual. Muito cuidado, a lei que regulamenta a ADI, a ADC e a ADO é a Lei 9868 de 99. No artigo 27 ela fala que o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público, pode, por 8 ministros, por 2/3 pelo menos, restringir os efeitos da declaração ou entender que ela só vai ter eficácia a partir de um momento aí para o futuro. Por quê? Porque, como regra, a lei que é declarada inconstitucional, os efeitos são ex tunc, retroativos. A lei, anota aí no seu material, é como se ela fosse natimorta. Ela existe, mas ela é morta. Ela existe, mas é inválida. Ela não tem validade. No segundo degrau da escada pontiana, lá que vai da existência, a validade e eficácia, ela morre ali no segundo degrau, que é a validade.
Então os efeitos são desde que a lei nasceu, ela nasceu inválida. Mas esse artigo permite que ela produza efeitos até um determinado momento que o Supremo entende aí. Essa modulação dos efeitos, embora prevista para o controle concentrado, ADI, ADO, ADC, o Supremo diz que vale também para o controle difuso, quando ele, Supremo, julga um recurso extraordinário, por exemplo. Essa modulação é o Supremo que pode fazer, não é um juiz comum aí. Sobre o controle difuso, você tem que saber a cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 fala: somente pelo voto da maioria absoluta do plenário do tribunal ou do seu órgão especial é que o tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. Então, um tribunal no seu controle difuso, dentro de um processo ali incidentalmente, como uma questão prévia ao pedido principal, o pedido principal é rescisão de contrato, mas incidentalmente eu tenho que saber se a lei que embasa ali alguma das teses das partes é inconstitucional ou não. Tem que, nos tribunais, mandar isso para o plenário ou para o órgão especial, para eles, por maioria absoluta, dizerem se a lei é constitucional ou não. E aí volta para o órgão fracionário, a turma ou a Câmara que está procedendo ao julgamento, terminar o julgamento, julgando o pedido principal. A súmula vinculante 10, que cai em prova, ela fala: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afasta a sua incidência no todo ou em parte. É como se ele declarasse inconstitucional sem colocar expressamente. Ele afasta a aplicação, ele só pode negar a vigência a uma lei por entender que ela é contrária à Constituição. Então viola a súmula vinculante, ele tem que mandar para o plenário do tribunal. É só para os tribunais, os juízes de primeiro grau não tem que mandar para ninguém. Eu, como juiz da 18ª Vara Civil de Brasília, eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei dentro do processo, se eu quiser, se eu entender que ela é contrária à Constituição. Não preciso mandar para o pleno ou para o órgão especial do tribunal, porque a cláusula de reserva de plenário é só para os tribunais. Como é que... exceções a isso? Tem exceções a essa cláusula? Uma está no CPC, artigo 948, parágrafo único, que fala: os órgãos fracionários dos tribunais não precisam submeter ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver um pronunciamento deles antes, ou um pronunciamento do Supremo, do plenário do Supremo. Se eles já decidiram, basta observar esse entendimento. Também, para reconhecer a constitucionalidade do ato, eu só jogo para o plenário ou para o órgão especial a arguição em caso de uma suposta inconstitucionalidade. Para reconhecer o ato constitucional, é presunção das leis, eu não preciso fazer esse procedimento. E as turmas recursais de juizados especiais não precisam observar a cláusula de reserva de plenário. O Supremo entende que eles não são tribunal, eles são como se fosse uma primeira instância, embora colegiada ali com 3 juízes. O controle concentrado se dá por meio da ADI, da ADO, da ADC e da ADPF. O que tem de interessante sobre isso? A legitimidade que eu falei para vocês do artigo 103. Podem propor ADI, ADC e também vale para a ADO e para a ADPF, esses 9 aí que estão na sua tela. Mesa do Senado, mesa da Câmara, não tem mesa do Congresso Nacional. Governador, mesa das Assembleias Legislativas ou a Câmara Legislativa do DF, o Procurador-Geral da República, Conselho Federal do OAB, partido político com representação no Congresso, como se fosse lá do mandato de segurança coletivo, e a confederação sindical ou entidade classe de âmbito nacional. O julgamento de uma ADI se dá como? Precisa, nos termos da Lei 9868, de 8 ministros, pelo menos, 2/3, e tem que a decisão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade ser tomada por maioria absoluta, 6 ministros. Se 2 ministros estão impedidos, só tem 9, o julgamento fica 5-4, não interessa para qual lado ficou 5-4, se foi pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Nada é decidido. A lei continua sendo presumida constitucional, porque só com pelo menos 6 ministros é que a decisão produz efeitos vinculantes e erga omnes, lembrando que esses efeitos, como na súmula vinculante, eles não atingem o poder legislativo. Olha aqui, artigo 102, parágrafo 2º. As decisões definitivas do Supremo, nas ADIs e ADCs, produzem eficácia contra todos os efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos do Judiciário e à administração pública. Ao Legislativo, não. Por isso, como constou aqui do informativo 801, as casas legislativas podem editar leis com conteúdo idêntico a daquelas que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo em uma ADI. Podem fazer isso sem nenhum problema. Meus amigos, com isso encerramos a nossa revisão de direito constitucional. Estou torcendo aí por vocês na prova. Vamos ter outras aulas
de revisão de outras matérias nessa reta final. Bons estudos, um grande abraço.